comecinho da tarde, o The Intercept deu uma matéria dando conta de que a delação, isso por apuração do The Intercept, a delação apontaria, segundo a reportagem, a delação apontaria Domingos Brazão, um nome que já havia circulado anteriormente aí como um dos responsáveis pelo assassinato, como o mandante. Toda a história que envolve o Domingos Brazão, inclusive lá atrás com Raquel Dodge, essa informação circulou a partir de uma fala de um dos presos, que antes dele tinha um outro, se não me engano, miliciano, que tinha citado o nome do siciliano, não o deputado, mas um vereador lá do Rio de Janeiro, que teria sido mandante, e depois se descobriu que a tentativa ali seria justamente de tumultuar por causa do Domingos Brazão. O Domingos Brazão tem um histórico também uma ficha corrida bastante grande, né? Ele está no Tribunal de Contas do Estado, ligado ao PMDB, e teria ali interesses, já foi parlamentar, né? Foi denunciado, inclusive, naquela CPI das milícias, pelo Marcelo Freixo, na época deputado também no Estado, e as questões relacionadas às construções ilegais, irregulares, no Rio de Janeiro, na região ali da Rio das Pedras e outras, seria ali uma das questões que envolveria o nome do Brazão com o escritório do crime, e por isso a atuação de Marielle nessa região, combatendo essas construções ilegais e fazendo uma política fundiária diferente, tentando regularizar e combater essas ações das milícias, teria irritado, seria mais um somatório nas ações aí que motivaram, segundo a reportagem do The Intercept, e também, segundo, eu estou trazendo aqui um relato da época. Essa informação, a gente já tinha falado aqui em alguns programas, né, Horta, tem que ser muito embasada, não adianta só o Lessa dizer que foi e pronto, né? Como toda delação, tem que ter um conjunto probatório, porque não adianta trazer uma resposta pura e simples para a gente achar que isso resolve e soluciona a questão. Como é que você vê todos esses desdobramentos, hein? Então, Daiane, é um tremendo balde de água fria na investigação se realmente a delação do Lessa se resumia a Domingos Brazão. Por que isso? Porque esse nome já era um nome que estava à disposição da polícia e à disposição tanto da Polícia do Rio de Janeiro, dos investigadores, do Ministério Público, há muito tempo. Foi um dos primeiros nomes levantados lá atrás, com relações e com indícios suficientes para que uma investigação já pudesse ter sido feita nesse sentido, né? Trazer esse nome de novo à baila, sem comprovação, é um balde de água fria, é a delação que não leva a lugar nenhum, que eu tinha até afirmado num outro momento, que me perguntaram se eu tinha alguma esperança disso. Eu acho que não, eu acho que a função do Lessa ali é ficar fazendo a polícia correr atrás do próprio rabo, né? Se já houve uma investigação sobre o Brazão, se o Brazão já estava nessa questão, e é sobre o Domingos Brazão, não é nem sobre o irmão dele, né, o Chiquinho, acho que é o Chiquinho Brazão, que é o vereador e que de alguma forma teria tido embates muito sérios com a Marielle, é o próprio que já tinha sido aventado lá atrás. Então é um nome requentado. Isso não quer dizer que a delação não seja importante ou não tenha peso. Pode ser que o nome lá atrás tenha sido aventado e não tenha se conseguido o processo da investigação por N questões, seja pela própria imobilidade da polícia, do Ministério Público, seja pelas relações do Domingos Brazão, e agora o Rony vem com comprovações nesse processo. Mas, de qualquer sorte, é um balde de água fria para quem estava esperando que a gente começasse a escalar em nomes que ainda não haviam sido dados, né? Porque há que se explicar por que durante 6 anos o Estado brasileiro não conseguiu, e obviamente o Estado do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, não conseguiu ir adiante numa investigação num caso de um assassinato tão rumoroso, né? Então muita gente estava esperando ali alguma ligação mais picante, especialmente com familiares do ex-presidente, e o Rony Lessa faz aquilo que todo mundo tinha medo que ele fizesse, ou seja, coloca a polícia de novo no encalço daquilo que ela já estava há 6 anos atrás, num processo de eterno recomeço de todas essas investigações. Espero que tenham outros nomes, outras relações, ou pelo menos provas muito mais substanciais, porque o perigo é a gente acabar reforçando a posição do Brazão, que obviamente já está se defendendo nisso tudo, já deve ter contratado seus advogados há 6 anos, 5 anos atrás, quando o nome dele surgiu, né? Já se organizou, já buscou provas, teve 5 anos para responder o que é que ele tem feito, né? E aí você traz ele de volta justamente para que ele possa construir o discurso do estou sendo perseguido mais uma vez. Então a gente tem que trabalhar com muito cuidado essa questão da delação e esperar com que ela venha a público, né, com mais informações. Mas se for esse, Daiane, é um banho de água fria, especialmente em quem esperava encontrar no Lessa mais informações para a gente ir atrás dos responsáveis. Concordo aqui com o Horta, e assim, esse vazamento dessa delação também chama atenção, né, porque é uma questão que o governo prioriza tanto do ponto de vista de avançar, deixar que a polícia faça, e isso é bom lembrar aqui, porque vem aqui sempre uns
os bolsonaristas já tinham lá em cima, lá no começo, antes de começar o programa, viu, o título veio aqui para comentar, ele era ligado à esquerda, ele era ligado à esquerda coisa nenhuma, vai se informar antes de ficar aí escrevendo bobagem. Ele era do MDB e tinha laços e rastros com as milícias. E ainda que fosse, né, isso não quer dizer nada, né? Para você entender como é que funcionam as relações das pessoas, como elas entram nos partidos, é preciso entender como é que funciona tudo isso. Estou falando isso também porque o Deltan Dallagnol, numa cretinice bastante grande, postou uma foto do Brazão, dizendo, delação, aponta, tal, não sei o quê, crime da Marielle, e está lá o Brazão com um adesivo da Dilma, um período em que o MDB, Michel Temer, estava no governo. Certamente é uma foto dessas. E essa gente trabalha com as redes nesse nível de cretinice, de criminosos, né? A atuação criminosa de um procurador, de um ex-procurador, que também devia perder esse status de ex-procurador, porque já é deputado cassado, já devia perder o status também de ex-procurador, de uma irresponsabilidade muito grande. Mas tudo isso vem nesse eco que você está nos trazendo aqui, né, Horta? Agora começa o processo de desinformação, que foi um processo utilizado durante todo o período Bolsonaro, né? Então você levanta um nome que a polícia já estava atrás, que não tem mais nada de novidade ali colocado, coloca parte do aparato policial, que já não está com muita vontade de investigar isso, porque isso é verdade, se a polícia tivesse com interesse, já tinha resolvido 6 anos depois, né? Já não tem mais aquela situação, coloca ele lá, vaza uma delação para fazer, porque agora provavelmente nos próximos dias o Brasão vem a público, ainda antes da manifestação oficial da polícia, dizer que ele está sendo perseguido, que isso são questões políticas, e você vai fazendo aquilo que as assessorias de comunicação chamam de controle de danos, né? Você vai controlando o processo da informação e os danos, antecipando para minorar o impacto. Isso é muito comum tanto na comunicação quanto nas atividades de inteligência do Exército, das forças militares pelo mundo, e, portanto, não nos ajuda em absolutamente nada isso. Por que foi vazado? Com que interesse? Com que situação? Nós não sabemos. Mas aí vem aquela situação que já vem colocada. Um crime de 6 anos, em que 6 anos nós não conseguimos resolver, há que se tentar novas coisas. E me parece que o Rony Lessa não é essa nova coisa que poderia fazer com que a gente solucionasse o problema. Acho que estamos sendo enganados mais uma vez.